Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Caio Pelosi, sou médico neonatologista aqui do Hospital Materno Infantil, trabalho aqui na unidade neonatal e eu vim falar um pouco com vocês sobre o aleitamento materno do Agosto Dourado, que é o mês de conscientização sobre a amamentação e que é um mês que, na verdade, todos os pediatras se unem mais do que o resto do ano para a gente falar sobre a amamentação e a importância da amamentação. E por que a gente se preocupa tanto assim com a amamentação? Por que os pediatras focam tanto nisso? Por que a gente fala disso, né? Não é porque a gente é contra as fórmulas infantis e o leite de vaca, a gente não gosta da vaquinha. Não, é porque o leite humano ele é o melhor alimento para o bebê. Ele é específico, o leite ele é específico para a espécie. Então a mãe ela produz o leite específico para aquele bebê. E quais são os benefícios? O que a gente pode trazer de benefício para o bebê e para a mãe o aleitamento materno? Primeiro de tudo, que é o mais importante, é que reduz a mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? Reduz o número de mortes dos bebês e das crianças. Quanto mais novo o bebê, mais protegido ele vai estar se ele mamar no peito ou mamar só o leite materno. Então, o aleitamento materno ele protege os bebês, né, de doenças respiratórias e doenças diarreicas, que são as principais doenças que levam à internação e até ao óbito infantil. Então, consequentemente, né, diminui a internação dessas crianças, melhora a qualidade de vida das famílias, por diminuir as doenças e diminuir as necessidades de procurar o pronto-socorro ou o hospital, e o óbito infantil, né, que diminui a mortalidade. Também diminui a chance dessa criança se tornar obesa, tanto na infância quanto na adolescência e até mesmo na idade adulta, e consequentemente diminuindo as doenças que estão associadas à obesidade, então diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, alterações do colesterol, do triglicérides, tudo isso também está associado e melhora quando o bebê é amamentado no peito exclusivamente. Para a mãe, a gente tem uma melhora, diminui, na verdade, o risco de ela desenvolver câncer de útero, câncer de mama, diminui no parto imediato, né? Diminui a chance dessa mãe evoluir para uma hemorragia pós-parto e ajuda o bebê a desenvolver adequadamente. Bebês que são amamentados no peito, eles têm um desenvolvimento neurológico muito mais eficaz e muito mais rápido do que os bebês que não são amamentados no peito. Quando que a gente orienta a mamar no peito? Desde o nascimento. Então, hoje em dia, a gente tem a hora de ouro, que é o momento que o bebê nasce, então até 1 hora de vida a gente tem que colocar esse bebê no peito para mamar, quanto antes ele começar a mamar, mais essa mãe vai produzir leite mais rápido e vai proteger o aleitamento. Esse bebê vai perder menos peso, ele vai ter menos complicações no período neonatal. E continua desde o momento do nascimento e vai até os 2 anos ou mais, dependendo de cada bebê e de cada mãe, tá? Hoje em dia a recomendação é do nascimento até os 6 meses somente ser leite materno, e a partir dos 6 meses começa com a introdução de alimentos, mas mantém o aleitamento materno até os 2 anos, tá? Aleitamento materno também diminui o risco da criança e do bebê desenvolver alergia no futuro, todos os tipos de alergia, então asma, rinite, outros tipos de alergia alimentar, mas também principalmente da alergia ao leite de vaca, que hoje em dia em nosso meio é muito comum de a gente observar pelo excesso de leite de vaca que a gente consome, tá? Mas diminui alergias como um todo. Não existe nenhum tipo de preparo que a gente orienta a mãe antes de amamentar. Na verdade, o próprio corpo dela, junto com as mudanças hormonais da gestação, da gravidez, já começa a preparar o seio, né, para amamentar, já começa a aumentar o número de glândulas, aumenta o seio, já começa a preparar a pele, então não precisa ficar fazendo nenhum tipo de preparo, tá? O mais importante para a gente proteger essa amamentação e evitar que tenha algum machucado na mama é fazer o bebê pegar, assim que ele nascer, ele pegar de uma forma correta. O bebê pegando correto, ele consegue mamar direito e não machuca a mãe, então aí a gente ajuda mais a mãe e o bebê a continuar na amamentação. É um mito que a gente tenha que passar a bucha vegetal no peito ou tomar sol. Na verdade, isso só atrapalha, porque tomar sol em excesso numa área que é uma área sensível pode causar queimaduras e queimaduras até graves. E a bucha, na verdade, só acaba lesionando mais a pele. Para a gente evitar fissura e machucado no peito, a única coisa que nós temos hoje é
bebê pegar de uma forma correta. Não é colocar o bebê de qualquer jeito, ele tem que pegar, abrir bem a boca, colocar toda a boca na mama, não pegar só o bico do peito. Então tem todas essas alterações que a gente vai orientar assim que nasce. A gente sempre orienta essas mães, mostra para ela o jeito certo, algumas mães já podem ir procurando, mas esse é o mais importante, é isso que vai evitar de o bico rachar. Não existe nenhuma idade para parar a amamentação. O que existe é a recomendação que com certeza o bebê tem que mamar até os 2 anos. Depois disso, se o bebê quiser e se a mãe ainda estiver confortável. Então, se os dois, a gente costuma dizer assim, se os dois estiverem confortável com aquela situação, pode continuar. Agora, se um dos dois não estiver mais confortável, aí tem que parar. Então, normalmente acaba a mãe ficando um pouco desconfortável pelo excesso e tal, e acaba parando, mas não existe idade limite. Bom, o correto, né, a gente pensar, sempre quando a gente vai pensar em entrar com algum tipo de complemento, a gente primeiro tem que pensar na fisiologia da lactação, ou seja, como é o processo de formação do leite. O processo de formação de leite ele depende de diversos fatores, e principalmente dos hormônios que são produzidos durante a gestação. Então são 2 hormônios, prolactina e ocitocina. Eles são os hormônios principais para a produção do leite e a saída do leite. Toda mãe, assim que nasce o bebê, por saída do bebê, por saída da placenta e tudo mais na hora que ele nasce, já existem as alterações hormonais. Então toda mãe vai produzir o leite. O que muitas vezes acontece é que esse leite que é produzido não consegue sair. Quando a gente tenta ver a saída do leite, não sai. E aí ocorre por diversos fatores, tá? Então o estresse, a dor, o medo, tá sozinha, tudo isso dificulta a saída do leite. Ele tá lá, mas ele não sai, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que deixar essa mãe confortável, diminuir a dor dela, falar que tá tudo bem, que vai sair e colocar o bebê para mamar. Só de colocar às vezes o bebê para mamar, a mãe já olha o bebê, já se sente mais confortável, mais tranquila, e aí esse leite começa a sair. A baixa produção de leite é muito difícil de a gente ver, né? Principalmente nos primeiros dias de vida, porque isso é uma coisa hormonal, vai acontecer, né? Então, o que mais importante é a gente colocar o bebê para mamar, sugar, esse é mais importante. E manter a mãe hidratada, comer bem, né? Não sentir muita dor, porque tudo isso afeta. O bebê sugando e ficando tranquilo, a gente sabe que ele está tirando um pouquinho de leite. O peito, ele não é um armazém, que a gente chama, ele não é um lugar lá para estocar o leite, ele é uma fábrica, ele é um fabricante, então conforme o bebê vai mamando, o leite vai saindo. Existem diversos fatores que a gente tem que avaliar, para a gente pensar se a mãe está com uma baixa produção, mas a maioria das vezes não é real essa baixa produção, é que o leite não consegue sair direito por diversos motivos. Normalmente, o primeiro leite que sai é o colostro, e é pequena quantidade mesmo, ele sai muito pouquinho. No primeiro dia de vida do bebê, assim que ele nasce, o bebê ele vai mamar ali de 3 a 5 ml por vez, é muito pouco, então não pode se esperar que o peito encha, que saia muito leite. É pouquinho mesmo, porque nem o estômago do bebê consegue receber muito leite, e nem a mãe está produzindo muito colostro. Conforme os dias vão passando, essa produção de leite vai aumentando, essa produção de colostro vai aumentando, e o estômago também do bebê vai aumentando, sendo capaz de receber mais leite. Por volta do 3º, 5º dia de vida é quando que a gente tem a apojadura, que é a descida do leite propriamente dito. Começa a sair aquele colostro, que é um leite bem clarinho, transparente, começa a vir um leite mesmo já com cor de leite mais esbranquiçado, que a gente chama de leite de transição. E aí que a mãe fica feliz, que sente a mão encher e que aí o bebê consegue mamar. Ele mama, mas aí você vê que ele fica mais saciado e tal. Isso é normal, acontece do 3º ao 5º dia de vida. Tem mães que atrasam um pouco mesmo essa descida do leite, por volta do 7º dia. Nesses casos, a gente pode fazer, se o bebê estiver perdendo muito peso ou se tiver sinais de desidratação, a gente pode sim entrar com algum tipo de complemento, mas não é comum. O ideal é a gente manter só no peito mesmo. A gente sempre vai incentivar as mães a doarem, né? Existe um mito que as mães acham que se elas doarem leite, elas não vão ter o suficiente para o bebê. Mas isso não é verdade, porque
como que é a produção do leite? O corpo dela vai entender. Se eu tirei o leite, se esvaziei a minha mama e tirei um pouquinho, eu preciso produzir mais leite. O corpo dela está entendendo isso, então ele vai lá e produz mais. Então, normalmente, se você tira leite e faz uma doação para o banco de leite, o seu corpo vai começar a continuar produzindo mais leite para o seu bebê. Então, não existe esse mito de tipo, tirei leite para o banco de leite para doar, meu filho vai ficar sem. Não, a produção de leite continua e conforme o bebê vai mamando, vai produzindo. É muito importante a doação mesmo, né? Porque nós temos... A doação para que serve? Ela serve para a gente usar leite humano para os bebezinhos que estão internados na UTI. Então, esses bebezinhos, eles dependem desse leite. Então, se vocês puderem doar, por favor, doem, porque a gente está com falta, né? Um baixo estoque, e esses bebezinhos aqui da UTI, eles estão precisando. A gente sabe que os bebês que mamam no peito, eles têm um laço afetivo com a mãe muito mais intenso. Não que o bebê que mama na mamadeira ou que usa outros tipos de alimentação não tenha, mas esse laço demora um pouquinho para ser criado, né? Isso é generalizando, não é falando para cada indivíduo, né? Existem só situações e situações. Mas de uma maneira geral, as mães que amamentam, que colocam o bebê no peito assim que nasce, na primeira hora de vida e que mantêm o bebê naquele contato, o vínculo entre mãe e bebê é muito maior. Além do bebê ser um pouco mais calmo, né? Porque ele sempre está em contato com a mãe. Esse contato acalma o bebê, deixa ele tranquilo, ele não fica estressado, chora menos, tem menos cólica, tem todos esses benefícios. Eu costumo dizer que a mãe não amamenta sozinha, né? Ela e o bebê são o foco do processo, né? A mãe, para amamentar, ela precisa, né, dela e do bebê. Então o bebê também precisa ter a função dele, a ação dele, e a mãe também. Mas uma mãe não consegue dar de mamar para um filho se ela não tiver uma rede de apoio em volta. Quem são essa rede de apoio? Qualquer pessoa. Pode ser o pai do bebê, pode ser a avó do bebê, pode ser a sogra da mãe, pode ser a vizinha, pode ser uma amiga, pode ser qualquer pessoa que ajude a mãe e o bebê. E o que é essa ajuda? Não precisa ser uma ajuda muito importante, mas desde fazer uma comida para o almoço, deixar pronto o almoço, arrumar ali o banheiro, deixar tudo pronto. Para a mãe usar a maior parte do tempo dela para ficar com o bebê, que ele também precisa, né? Trocar fralda, dar de mamar, focar o tempo dela no cuidado do bebê, enquanto as outras pessoas que estão ali em volta dela fazem as outras necessidades da casa, né? Então, fazem comida, cuidam do outro filho, que for o caso, né? Então, a rede de apoio é super importante. Às vezes a mãe só precisa de um descanso, então outra pessoa consegue ficar com o bebê e a mãe vai descansar. Essa rede de apoio é importante para a gente continuar e proteger o aleitamento materno. Muitas vezes a gente vê que as mães acabam desmamando porque elas não têm essa rede de apoio, porque elas não conseguem dar conta de todas as tarefas que elas têm que fazer e continuar amamentando. É muito mais fácil dar outros tipos de alimentação. Então, para a gente ter um aleitamento materno, proteger o aleitamento materno além, né, de incentivo e de orientação da mãe, a gente tem que incentivar e orientar as pessoas que estão em volta dela. A alimentação da mãe, a gente orienta que tem que ser uma alimentação saudável. Então é aquela orientação normal que a gente sempre dá. Comer verdura, legumes, né, carne, não pode comer fritura, não pode comer muito excesso de doce, refrigerante, essas coisas que a gente está acostumado. Então tem que ser uma alimentação mais saudável possível. Existem alguns alimentos que não podem ser ingeridos pela mãe enquanto ela amamenta? Existem poucos. O principal deles é a bebida alcoólica e alguns que tem que ser diminuída a quantidade. Então, principalmente os alimentos que são muito ricos em cafeína, né? Então, o café, refrigerantes à base de cola, alguns tipos de chá, chá mate, esses chás pretos, eles têm muita cafeína, e guaraná, se for guaraná, esses em pós, assim, que são estimulantes. Então, tem que diminuir a quantidade. Mas de uma maneira geral, feijão, canjica, batata, essas coisas, não tem contraindicação absoluta. O que eu costumo dizer é que precisa observar. Se você comeu um certo alimento e o bebê apresentou algum tipo de desconforto, tentar ficar sem comer aquele alimento por umas 2 semanas e depois testar de novo. Muitas vezes foi passageiro e não tinha relação com a alimentação. Mas hoje em dia a gente não tem essa contraindicação, não. Então, diante de todos esses expostos, né, a gente sabe que a amamentação não é fácil, muitas famílias têm dificuldade, muitas mães têm dificuldade,
Mas o que eu quero deixar aqui de recado é que assim, não se acanhe, né? Peçam ajuda. O mais importante é vocês saberem que o leite materno seria o melhor alimento para o bebê. Se vocês tiverem com dificuldade, peçam ajuda para o pediatra, peçam ajuda para a enfermeira, peçam ajuda no posto de saúde, para qualquer pessoa que esteja relacionado com a saúde, para te ajudar e ajudar vocês dois para a gente trazer o melhor para o bebê. Mas se por algum motivo não deu para dar de mamar, aconteceu alguma coisa que a gente teve que contraindicar a alimentação, também não se sintam ruim, porque você está alimentando o seu bebê da outra maneira. E o bebê ele precisa de colo, ele precisa de amor. E isso é o mais importante. Se você está dando amor, cuidado e carinho para o seu bebê, é o que ele tem para ser feliz. Aqui no hospital, aqui no HC Famema, nós somos um hospital amigo da criança, então nós incentivamos e indicamos o aleitamento materno exclusivo. E nós temos aqui nossa equipe treinada e capacitada para orientar as mães quanto à amamentação. Temos também a nossa sala de ordenha na maternidade, que aquelas mães que estão com dificuldade de amamentação, elas podem ir lá, receber orientação. A gente faz a ordenha desse leite, principalmente das mães que estão com bebês internados no berçário, na UTI, que elas conseguem tirar esse leite e esse leite vem para esses bebês. Então a gente consegue incentivar bem essas mães a continuar o aleitamento materno.